Olá, meus queridos irmãos, estou aqui nesse dia para falar com vocês um pouco mais da palavra do nosso bom Deus. E eu gostaria de falar sobre um tema hoje, princípio das dores. Covid-19 está aí assolando o nosso mundo e um ou outro pode pensar, esse é o fim da sociedade. Ainda não é, meus queridos. E o texto que nós vamos usar hoje como base está em Mateus capítulo 24, versículo 3 até o versículo 14, tá bom? Então eu devo fazer algumas considerações aqui para você em cima desse texto. Eu gostaria que você prestasse atenção na mensagem, tá bom? Quando Cristo Jesus está falando aqui em sua palavra, né? Quando abrimos para Mateus capítulo 24, é interessante que a nossa Bíblia ela já tem divisão aqui de versículos que coloca aquilo que nós tiramos do texto, e às vezes até o próprio Cristo Jesus citou palavras que foram colocadas aqui em negrito na sua Bíblia em divisão de capítulos e versículos. Por exemplo, começamos aqui então no capítulo 24, do versículo 3 até o 14, diz o seguinte: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, meus queridos, nós temos que fazer algumas considerações aqui. As características, eu já li para você aqui do princípio das dores. Veja que Jesus ele pega aqui o exemplo de uma mulher grávida, uma mulher que está grávida e que está ali com o princípio de dores de parto. Ainda não é o parto, é o início ali de um processo para chegar até um fim, que seria o nascimento de um bebê. Então ele fala aqui do princípio das dores, e você observou que na palavra de Deus eu li, o próprio Cristo Jesus citou essa frase, princípio das dores. Nós temos que fazer então algumas observações aqui, tá? Esses princípios das dores aqui, elas têm estado presentes desde Cristo até os nossos dias. Então esse princípio das dores não é só agora do nosso tempo, mas é desde a época de Cristo Jesus, quando ele falou sobre isto até os nossos dias.
esse período ele corresponde ao nosso tempo atual também. Os últimos dias, tempos do fim. Quais são as características dele? A palavra de Deus descreve aqui. Então, do versículo 4, 5 e o versículo 11 fala sobre o surgimento dos falsos profetas. E já na época ali dos apóstolos surgiram muitos falsos profetas. Nós temos na história da igreja, a história eclesiástica, relatado por muitos pais da igreja, falsos cristos que se levantaram, pessoas que se levantaram no ano 130 mesmo da era cristã. Se levantou um dizendo que era Cristo Jesus e que o fim estava próximo, e ele arrastou muitos atrás deles. E ainda nos dias de hoje, quantos falsos profetas têm surgido? Muitos deles falando, que estão falando em nome de Cristo Jesus, mas são falsos profetas. Isso em grande quantidade. E em nome de Jesus, predizendo o fim próximo. Conforme Lucas capítulo 21, versículo 8, e eu gostaria de ler para você aqui esse texto, Lucas capítulo 21, versículo 8, e você vai observar o que a palavra de Deus já diz sobre esses falsos profetas. Diz aqui, Lucas 21, versículo 8, respondeu ele, ou seja, respondeu Jesus, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou, ou sou eu, e também chegou a hora. E Cristo adverte, não os sigais. Então aqui em Lucas capítulo 21, nós temos também um relato do princípio das dores, e o médico Lucas, ele dá alguns detalhes para nós, mas veja, nós temos que tomar cuidado, alguns deles vêm dizendo que é o fim, e muitos deles, nos dias de hoje, como estão perdidos, porque essa pandemia que está assolando o nosso mundo tem deixado esses falsos profetas perdidos, não sabem mais o que fazem. Cadê eles para curar os enfermos? Essa é uma enfermidade que eles não podem curar. Deus está desmascarando muitos. É interessante, porque quando você olha para o Covid-19, Covid-19 veio para mostrar para nós, seres humanos, que nós não somos nada. O ser humano, ele não é nada. O mundo estava aí parecendo que ia de vento em popa, as superpotências desse mundo estavam achando, olha, naquela correria, eu sou melhor que você, eu sou melhor que você, eu sou melhor que você, e agora o que eles são? Nada. Estão sofrendo o princípio das dores, e a humanidade tem se dobrado a Cristo Jesus, e somente aqueles de coração duro é que não enxergam isto. E meus queridos, como eu estava falando para vocês, os sinais, eles estão aí, estão próximo. Isso tem ocorrido muito desde que a igreja é igreja, desde a época de Cristo até hoje. Os gnósticos, gnosticismo, eles diziam, olha, não se preocupa com o seu corpo ele é mau mesmo, faz o que você puder fazer com ele, alimente ele, satisfaça o seu corpo. O que você tem que se preocupar é com o seu espírito. E nós temos, muitos ainda nos dias de hoje pregando isto mesmo,
que nós estamos vendo aqui. Conflitos internacionais. Capítulo 24 ali de Mateus, versículos 6 e 7 até a parte A, o início do versículo, fala desses conflitos. O mundo nunca conheceu a paz até hoje, meu querido. Quando Cristo falou isso, havia paz no Império Romano, a Pax Romana, mas ela era imposta pela força do exército de Roma. E os dissidentes eram passados a fio da espada. Logo em seguida surgem conflitos políticos. 4 imperadores no ano ali de Roma, eles se levantaram e foram todos destruídos. As invasões dos bárbaros, a queda do império e assim por diante. Chega cerca ali de ter 300 guerras na Europa nos últimos 300 anos. Daria aí uma guerra por ano. Passamos nas 2 grandes guerras mundiais só no século passado. Então, no século passado passamos por 2 delas. E mais recentemente, as guerras no Oriente Médio. Tudo isso traz fome, miséria, doenças, problemas sociais, turbulência na natureza. Como a natureza tem cobrado caro aquilo que nós seres humanos temos degradado, temos feito com ela. Meus queridos, desde a época de Cristo, nós já olhamos para a história e podemos observar grandes catástrofes que aconteceram. Eu poderia citar aqui para vocês o Vesúvio em 79 da era cristã, que destruiu a Pompeia. Outros exemplos, terremotos, 1755, Lisboa, morreram 60 mil pessoas. 1783, na Calábria, 30 mil. 1883, em Nápoles, 12 mil. 1906, na Califórnia, destruindo o Parque de São Francisco. 1908, lá no México. 1915 na Itália, 1920 na China, 1923 no Japão, 1939 e 1960 o Chile, 1970 o Peru. Só no século XIX cerca de 700 catástrofes naturais aconteceram, destruindo aí quase que uma população. A situação da igreja nesse período, nós podemos ver também que ela, desde Cristo Jesus, tem sido odiada e perseguida até a morte pelo mundo, em muitos lugares. Qual a causa disso? O nome de Cristo Jesus. Meu querido, eu e você podemos sofrer por causa do nome de Cristo Jesus, tá bom? A palavra de Deus, ainda no texto de Marcos, capítulo 13, ele vem mostrar que iria chegar a ponto de haver traição, O pai traindo o filho traindo o pai, e muitas traições. E isso tem ocorrido continuamente na história da igreja. Os mártires do primeiro século, Estevão, Tiago, Paulo e demais apóstolos, perseguições terríveis do Império Romano, perseguições movidas pela Igreja Católica Apostólica Romana, as cruzadas que tinham como objetivo dizimar os cristãos, perseguições movidas por sistemas ateístas, comunistas, perseguições mais
discretas, movidas pelos meios de comunicação, e a sociedade materialista e incrédula. O quanto nós temos sofrendo nesse século. Só nesse século, meu querido irmão, de 2000 para cá, 1999 para cá, imagina como nós estamos sendo perseguidos pelos meios de comunicação que se levantam, e se o comunismo ainda estivesse no poder no nosso país, talvez nós estaríamos sofrendo uma grande perseguição hoje. Surgimento de heresias dentro da igreja. Como tem surgido heresias e mais heresias dentro da igreja. E meu querido ouvinte, olha só, eu quero chamar a sua atenção, porque muitos eruditos, pessoas que falam muito bem e têm grandes argumentos, têm arrastado muitos para longe da verdadeira palavra de Deus, querendo provar que a palavra de Deus não é verdadeira. Não caia nesse engano, não incorra nesse erro, meu querido. A palavra de Deus, ela é verdade, do princípio ao fim. É uma palavra que transforma vidas, e você tem sido transformado por ela. Então continue confiando na palavra do nosso Deus. Quantos têm deixado de confiar na verdadeira palavra de Deus? O apóstolo João experimentou isso no primeiro século. Dê uma olhada, olha só comigo aqui em 1 João capítulo 2. Então a carta de 1 João, aqui no capítulo 2, ela diz o seguinte, versículo 18 e versículo 19 aqui de 1 João. 1 João capítulo 2, 18 e 19 diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos também têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Essa é a grande realidade dos falsos profetas. Essa é a grande realidade das heresias que têm surgido nos dias de hoje, daqueles que se autodenominam apóstolos. Veja que a palavra de Deus já nos advertia contra isso. E nós poderíamos citar aqui várias delas. Várias. Mas, meus queridos, o que eu quero dizer para você? Covid-19 não é o fim. A Covid-19 é mais uma das epidemias, e é interessante porque em Marcos, ali no Evangelho de Marcos, quando está falando das dores de parto, então ele usa o termo, Cristo Jesus fala das epidemias que tem assolado o mundo, não de hoje, já de muitos e muitos tempos atrás, desde que igreja é igreja. Mas hoje nós temos um grande relato, e eu e você estamos vivendo uma grande realidade, que talvez os nossos pais não viveram, os nossos avós não viveram. Talvez eles viveram parte, uma recessão econômica, ou viram, de uma doença ou outra que apareceu na sua localidade e parecia que de repente ela iria dizimar vilarejos. Mas hoje nós estamos vivendo algo terrível. Nós estamos vivendo uma pandemia, que essa pandemia vai nos levar a uma grande recessão econômica.
E nós precisamos nos apegar a Deus. E lembre-se, isso ainda não é o fim. O pior está por vir. Quando a palavra do nosso Deus fala sobre a tribulação, então depois do arrebatamento vai começar o período da tribulação. E aqueles que não creem em Cristo Jesus vão ser deixados para trás. Vão ficar aqui. E sabe de uma coisa? O que eles vão sofrer não se compara a nada com a Covid-19. Não se compara a nada mesmo. Aqui em Apocalipse, no capítulo 6, ele vem nos orientando sobre os selos que seriam abertos. E eu gostaria de ler, a princípio eu preparei para ler todo o texto, mas eu sei que o nosso tempo aqui não vai permitir, você pode ler aí na sua casa, mas Apocalipse capítulo 6. Aqui no 6º selo, fala o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E por que eles se esconderam lá? Versículo 16: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, meus queridos, se você está achando que o Covid-19 veio para trazer o fim, não. Isso é só uma pontinha de um iceberg da ira de Deus, da cólera de Deus que vai ser derramada sobre a humanidade. Depois que a igreja for arrebatada, quando eu e você formos tirados deste mundo, ou em vida, ou mesmo quando estivermos mortos e formos ressuscitados com Cristo Jesus, aí então se dará o início à tribulação. 3 anos e meio de falsa paz. Ainda haverá guerras, ainda haverá perseguição naquela falsa paz. Ainda o anticristo vai tentar reger aqui com força, com poderio bélico, para que se dobrem a ele. E depois, quando chegar no período depois de 3 anos e meio, aí então a Bíblia diz que esses selos serão abertos. E você observou o último selo? Os homens, eles vão sofrer de tal forma que vão querer se esconder nos montes e pedir: caiam sobre nós, vão pedir a morte, mas não vão conseguir morrer. E vão ali então padecer. Coronavírus vem apenas para mostrar que somos frágeis, não valemos nada, não somos nada e que dependemos única e exclusivamente de Deus. À noite, meu querido, eu vou estar trazendo, talvez, se eu conseguir, a conclusão daquela mensagem: Deus vos santifique. E nós vamos compreender que a obra toda é do nosso Deus em nossas vidas. Então tenha um bom dia, continue confiando em Deus. Eu e minha família
continuamos orando por você. E lembre-se, qualquer necessidade, me deixe saber, queremos te ajudar. Deus abençoe a todos e eu gostaria de encerrar com uma palavra de oração. Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor. Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela já, desde os primórdios, eterno Deus, vem alertando o ser humano com relação ao juízo final. Ainda não é o juízo final, eterno Deus. Esse é apenas o princípio das dores, ó Pai. Todos os sinais que têm ocorrido na humanidade ao longo aí de séculos e de milênios, eterno Deus, já 2000 anos, desde que a igreja tem sido apenas um alerta, um chamativo à atenção do ser humano. E muitos ainda têm morrido sem se curvar ao Senhor. Então trabalhe, ó Deus, no coração daqueles que ainda se mantêm duro. Quebra esses corações. E Pai maravilhoso, cuida de nós, o teu povo, o teu servo. E que mesmo que sejamos levados pela morte, seja pelo coronavírus ou qualquer outro tipo de morte que venhamos enfrentar, a nossa esperança está firme no Senhor. De que quando o arrebatamento acontecer, estaremos com Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém.